Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Aqui diariamente estudamos por mais ou menos 15 minutos o primeiro livro da codificação espírita, codificação esta feita por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Estamos atualmente no livro segundo desta obra, que trata do mundo espiritual, o mundo dos espíritos. É composto este livro segundo de 11 capítulos. Estamos no capítulo 8, Emancipação da Alma, no subtítulo Êxtase. Êxtase é um estado de desprendimento da alma, do corpo físico, mais aperfeiçoado, ou mais independente está a alma do corpo que no sono e também que no sonambulismo, onde a alma já está mais independente do que o sono. Mas o êxtase, esse desprendimento da alma do corpo, claro, sempre ligado pelo cordão de prata ou pelo laço fluídico, é mais, vamos dizer assim, é mais avançado, mais independente mesmo, não tem outro termo, do que até mesmo do estado sonambúlico, o estado de êxtase. Hoje vamos para a questão 443, quando Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores o seguinte: há coisas que o estático, aquele que está em êxtase, pensa ver, mas que evidentemente resultam de uma imaginação abalada pelas crenças. Olha que interessante. Então, ele está bem desprendido do corpo, mas mesmo assim o que ele vê pode estar sendo feito pela sua própria imaginação. Então, o que ele diz? Resultam de uma imaginação abalada pelas crenças e preconceitos terrenos. Assim, nem tudo o que ele vê é real. É isso mesmo, nem tudo o que ele vê é real? Responde. O que ele vê é real para ele. Fantástico isso. É fantástico. Que nós construímos um mundo pelas nossas ideias. Às vezes dizemos assim, fulano vive numa bolha. E o que quer dizer isto? Quer dizer que fulano, ou seja, uma outra pessoa definida, não é? Aquela pessoa ou fulano, ele construiu para si um mundo que dissocia da visão macro, onde ele tem uma ideia de que é assim que as coisas acontecem. Não é assim que as coisas acontecem, mas o seu sistema de, como ele diz aqui, olha, de crenças e preconceitos acaba criando aquele nível de compreensão da bolha onde ele vive. Mas estamos falando aqui do estático. Então, ele está desprendido do corpo físico, a alma, e vê, entra em contato com situações. É claro que não é tudo, mas pode ser que isso aconteça. É isso que Kardec pergunta. Assim, nem tudo que ele vê é real. Então, os espíritos dizem, o que ele vê é real para ele. Mas, como seu espírito está sempre sob influência das ideias terrenas, porque afinal ele está desprendido, é um estado em que ele está bastante independente, que está no êxtase, mas fato é que ele ainda está ligado ao corpo de carne. Fato. Então, o espírito está sempre nessa situação sob a influência das ideias terrenas. Pode ver à sua maneira, ou melhor dizendo, pode exprimir o que viu numa linguagem condizente com os seus preconceitos e as ideias em que foi criado. Então, às vezes, ele vê uma situação, mas na hora de interpretar aquela situação, ele vai interpretar o que viu dentro das suas crenças e dentro dos seus preconceitos.
ou com os vossos preconceitos, a fim de ser mais bem compreendido. Então, ele vai narrar o que viu de acordo com o que ele acredita, com o que ele aprendeu ser o que, na codificação que ele vai usar para descodificar aquilo que ele viu, ele vai usar um código, muitas vezes, de crenças e preconceitos terrenos, a fim de ser mais bem compreendido. É, sobretudo, nesse sentido que ele pode errar. Então, vejamos bem, ele não vai chegar a ter um delírio nesse sentido. Ele vai ver coisas que vai interpretar erroneamente. Que vai não, que pode interpretar erroneamente. Pode ser que não, mas pode ser que leve, como ele bem diz aqui, não é? Que leve a forma, o conteúdo das suas ideias para o que ele vê. Então, quando ele vai descrever com aquele menu de compreensão que ele tem. Não é assim que ele vai ver. Então, se ele vir espíritos iluminados, ele pode dizer que viu anjos. Está errado? Não. Vamos entender o que é. Não é? Então, viu anjos, viu espíritos iluminados, que ele traduziu assim. Então, ele pode usar figuras do que ele vê e simplesmente essas figuras vão traduzir a condição mental dele diante daquelas ideias. E ele vai fazer isso para ser bem compreendido. Isso é bastante interessante, veja bem. O que ele vê é real para ele. É, sobretudo, nesse sentido que ele pode errar, quando ele faz essa interpretação dentro das suas crenças terrenas apenas e dos seus preconceitos. Questão 444. Temos dúvidas, temos comentários, fiquem à vontade de fazê-los no chat. Agradecemos sempre muito a participação de todos, o carinho, quando enviam mensagens de gratidão. Isso sempre toca muito os nossos corações, agradecemos imenso. Vamos à nossa próxima questão. 444. Qual o grau de confiança que se pode depositar nas revelações dos estáticos? Porque Kardec está querendo saber se eles podem, então, trazer informações que estão misturadas com as suas ideias limitadas. Qual o grau de confiança que se pode depositar nas revelações dos estáticos? Resposta dos espíritos. O estático pode enganar-se com muita frequência, sobretudo quando quer penetrar naquilo que deve continuar a ser mistério para os homens, olha só. Porque então se deixa levar por suas próprias ideias, ou se torna joguete de espíritos enganadores que se aproveitam da sua exaltação para o fascinar. Então, o estático também pode ser enganado, ok? Então, ele pode enganar-se quando quer penetrar naquilo que deve continuar a ser mistério para os homens, ou seja, para nós encarnados, porque então se deixa levar por suas próprias ideias, ou ainda pior, quando pode vir a se tornar joguete de espíritos enganadores. E por que uma pessoa vaidosa, vejamos, a fascinação, quando ele diz aqui, aproveitam a sua exaltação para o fascinar. A fascinação é um tipo de obsessão. É um tipo de obsessão que atinge o espírito vaidoso. Então, ele quer ser destacado, quer se sentir foco das atenções.
esse tipo de perfil de personalidade atrai esses espíritos que vão incensá-lo, né, que vão fazer ele se sentir muito especial, e aí ele vai cair nas garras dessa obsessão chamada fascinação, onde ele muitas vezes se sente um missionário. Por quê? Porque esses espíritos vão alimentar ali a vaidade dele. Você é muito especial. Você é um missionário, você tem uma missão para realizar. E começam a trazer ideias a eles. Olha, as pessoas não te compreendem. Se afasta dessas pessoas. E geralmente são exatamente as pessoas que poderiam ajudá-lo a perceber o que está acontecendo. Então, tudo isso vai acontecendo à pessoa que sofre de fascinação. Ela tem essa tendência, por causa do processo, em se isolar, em achar que é uma missionária incompreendida. Temos que estar atentos, temos que estar atentos. 445, pergunta Allan Kardec. Que consequências se pode tirar do fenômeno do sonambulismo e do êxtase? Então, esses dois últimos que nós vimos, tipos de desdobramento da alma, não é? Do corpo físico. Então, que consequências se pode tirar? Esses em que o espírito fica mais independente do que no estado do sono. Que consequências se podem tirar dos fenômenos do sonambulismo e do êxtase? Não seriam uma espécie de iniciação à vida futura? Respondem os espíritos. É, melhor dizendo, a vida passada e a vida futura que o homem entrevê, porque eles também, não só a vida futura, mas também têm esse acesso a experiências passadas. Que ele estude esses fenômenos e neles encontrará a solução de mais de um mistério que a sua razão procura inutilmente devassar. Então, a nossa razão aqui vai estar o quê? Tendo acesso apenas ao que o nosso cérebro encarnado sabe. Mas nesses estados de maior independência, nós temos acesso a outras informações. E aí podemos acessar outros, como ele diz aqui, mistérios, que o homem, o encarnado, busca decifrar. 446, a última questão sobre o êxtase. Os fenômenos do sonambulismo e do êxtase poderiam conciliar-se com o materialismo, ou seja, com aqueles que não acreditam que a morte continua, que a vida continua após a morte, são os materialistas, não é? Então, esses fenômenos de sonambulismo e de êxtase poderiam conciliar-se com essa ideia, já que não há morte total, não é? Respondem os espíritos. Quem os estuda de boa fé e sem prevenções não pode ser materialista nem ateu. Claro, não existe nada além do corpo. E algo se desprende do corpo e tem experiências além do corpo? Como é que pode ser materialista ou ateu? Difícil, não é? Porque o ateu é materialista. Não é? Então, é isso. Terminamos aqui o êxtase. E agora vamos entrar em dupla vista. Podemos ir na primeira pergunta, 447. O fenômeno designado pelo nome de dupla vista tem alguma relação com o sonho ou sonambulismo? Resposta dos espíritos. Tudo isso é uma coisa só. No que chamais dupla vista, o espírito ainda está mais livre, embora o corpo não esteja adormecido. A dupla vista é a vista da alma. Então, é quando nós vemos pelo corpo espiritual. A visão é a visão do espírito, mas vemos despertos. Muitas vezes,
Muitas vezes, vamos ver aqui, por exemplo, um exemplo desse fenômeno de dupla vista. É quando a criança tem o amigo invisível, o seu amigo invisível. Como é que ela vê que ele, muitas vezes, é um amiguinho, é um espírito que vem brincar com ela, mas ela vê porque ela ainda não está totalmente acoplada, não é? O perispírito ao corpo físico. Então, aos 7 anos, há essa junção total. Antes disso, há uma folguinha. Nessa folguinha, como se fosse aquele buraco da fechadura, ou melhor, como se a porta ainda estivesse entreaberta e nós olhássemos pela frestinha da porta e vemos o que tem do outro lado. É isso que acontece quando a criança vê o amiguinho imaginário, ou quando existe uma pessoa muito idosa, muitas vezes perto da morte. Estamos falando existem outras situações, mas estamos falando essas que acontecem com muitas pessoas, muitas crianças e muitos idosos de idade muito avançada, que vão ficando com esses laços que se fecharam aos 7 anos, fluídicos, começam a ficar mais frouxinhos quando já está próximo da desencarnação. E aí vem papai, vem mamãe, hoje mamãe veio me visitar. Como é que viu? Viu pela dupla vista, viu por essa fenda onde a visão espiritual se deu ali, o perispírito viu o que está acontecendo no mundo espiritual. Amanhã vamos continuar, isso é bastante interessante, este assunto, aliás, todos são. Mas continuamos amanhã, então, com a dupla vista e com o nosso projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Muita paz a todos.